senta o dedo no like sem dó nem piedade, porque antes de encerrar a live, eu vou dar uma lida nos comentários e agradecer quem participou da live de mais cedo, agradecer quem instalou o aplicativo e está lá ajudando o canal a se sustentar também nessa mídia e também está aqui agora comentando. Muito obrigado pelo seu like, que eu sei que é garantido aqui mais que a luz que está nos iluminando. É com muito carinho, com muita honra e com muito respeito que eu recebo essas ajudas, sejam elas pingadinhas do like, no curtido, compartilhamento, na instalação do app, né, ou de doações mais significativas. Num tempo como esse, a pessoa tirar R$10 do bolso é a mesma coisa que tirar 100 conto. Então eu recebo com toda a humildade, com muito carinho, e digo o seguinte, anote aí, um dia você me cobre, se esse projeto funcionar, você me cobre. Fala, olha, eu ajudei você a chegar nesse lugar e agora eu quero que você faça pelo povo como você prometeu. Então, já tento, você que me acompanha sabe que eu já me esforço muito para poder fazer pela causa, mas eu prometo retribuir sempre que for possível. Fátima Xavier, qual a finalidade do aplicativo? Bom, então vamos lá. O aplicativo Liga Democrática foi desenvolvido inteiramente pelo canal Rony Teles. O canal Rony Teles iniciou esse aplicativo lá quando eu ainda tinha 20 mil inscritos. Eu venho desenvolvendo aos poucos e ainda falta mais um ano de desenvolvimento. Então, por isso, de partida, eu já peço a quem instalar, mas está faltando função tal. Calma, que a gente ainda tem pelo menos um ano de trabalho até dezembro. Se a quantidade de inscrições começar a aumentar, ajuda muito a acelerar. Então tem coisas que ainda estão faltando. Primeiro objetivo do aplicativo, fazer com que você receba notificações dos canais que você gosta sem depender do YouTube. A primeiríssima função do aplicativo é a nossa autonomia, a nossa independência. Eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp do Rogério Tablian dizendo que o canal dele está sendo boicotado e que a audiência das lives praticamente acabou no canal dele. Então, a gente não... Hoje é o canal dele, já foi o meu no passado. Amanhã, Plantão Brasil. Depois, a gente não sabe. É preciso desfazer essa impressão incorreta de que nós somos os donos dos canais do YouTube. Os canais são do YouTube. Os canais são do YouTube. E a gente é otário aqui fazendo você ficar no YouTube e dar dinheiro pro YouTube e não para nós. Entendeu? Então é uma independência, é uma espécie de rede social separada do YouTube, embrionária em construção, onde nós vamos ter o poder de nos reunir com você diretamente. Faço uma colocação hipotética aqui. Imagine que amanhã tem uma reunião, uma manifestação pública em um determinado lugar para regulamentar o YouTube, para obrigar que o YouTube dê a mesma autonomia para a esquerda que dá para a direita dentro da plataforma. Se a gente começar a falar dessa causa aqui, o YouTube bloqueia ela. E você acha que não, mas bloqueia sim. Tem tirania maior do que a que o YouTube tem feito desde que começou esse problema de saúde, com vários canais de excelência que não podem nem sequer mencionar o nome do problema, que o YouTube vai lá e corta o vídeo. Então nós temos uma dependência indesejável, perigosa, e que deve ser combatida dessas plataformas de YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp. O Rogério já falou no canal dele e tá certíssimo nesse aspecto. O golpe é gringo. O que você precisa entender é que o golpe que levou ao tombo da Dilma Rousseff não aconteceu apenas pelos procuradores que se reuniam com Deltan Dallagnol nas escondidas dos Estados Unidos. Não. O golpe contou com lawfare na justiça, ok. Isso aí todo mundo sabe. Mas também contou com programas como Cidade Alerta, Brasil Urgente, que mostravam casos de violência todo dia, 24 horas, e eu vi com os meus próprios olhos várias pessoas de idade falarem assistindo Brasil Urgente. Tem que acabar com esses bandidos. Eu vi crescer aos poucos o ódio no coração de cada uma das pessoas que assistia Cidade Alerta e Brasil Urgente. Então não pode falar dos crimes? Pode. Acontece que se você tem um país com 210 milhões de pessoas, se você tiver 0,1% de criminalidade, você vai ter notícia para fazer 50 Brasil Urgente. Programas como Cidade Alerta e Brasil Urgente ensinaram para o Brasil que o Brasil era só a violência que eles conseguiam coletar. E as pessoas começaram a ansiar por alguém que resolvesse esse problema na base da pancada, até pela forma
como o Brasil Urgente abordavam essas pessoas nas transmissões. Então, sim, o Brasil Urgente, Cidade Alerta e seus derivados e seus antecessores contribuíram para o bolsonarismo do Brasil. Mas não apenas, e aqui eu chego na pergunta da excelentíssima colega. Redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube protagonizaram a disseminação de desinformação científica lá desde a época de Olavo de Carvalho, falando que a Pepsi utilizava fetos abortados para produzir adoçante. O Facebook é o antro máximo da presença da comunidade da Terra plana aqui no Brasil. O Facebook tem várias páginas de bolsonarismo onde são disseminados ódio, violência e mentiras com todo o aval do Facebook durante todo esse tempo. E as mídias aqui no Brasil, alternativas para o lado do bolsonarismo, como Terça Livre e outros canais, ficam no YouTube entranhados como se fosse cracas no casco de navios. Todas essas redes sociais contribuíram, tanto para fazer as pessoas pensarem que a política não presta, quanto para fazer essas pessoas pensarem que a ciência não presta, quanto para fazer essas pessoas pensarem que a imprensa não presta, quanto para fazer essas pessoas pensarem que o judiciário não presta, tanto para fazer essas pessoas pensarem que ninguém no Brasil presta, só o Jair Bolsonaro presta. Todas essas redes sociais ajudaram para fazer as pessoas, os jovens que são extremamente bolsonaristas hoje, a incidência do bolsonarismo nas pessoas com menos de 20 anos é gigantesca. A pessoa chega com todo um discurso para você e elabora uma questão, explica para você sobre criminalidade, estado de exceção, de direitos humanos. Você passa 10 anos fazendo isso e as redes sociais, em uma postagem, ensinam o teu filho a falar assim: bandido bom é bandido morto. E acabou, e ali acabou. Porque bandido bom é bandido morto é uma coisa muito mais fácil de ser entendida, de ser repetida e ainda paga de lacrador. As redes sociais ajudaram isso a acontecer. Então sim, eu tenho um asco gigantesco a todas essas redes sociais que ajudaram a, não só falando do ponto de vista de golpe, mas acabar com toda a cultura, com toda a forma do brasileiro, com toda a intelectualidade brasileira foi destruída com a presença dessas redes sociais. Fala uma que é brasileira. Te desafio, fale uma rede social no Brasil que é brasileira. Nenhuma. Todas elas são estrangeiras. E ainda que não tivessem contribuído para o golpe, só o fato de nós estarmos nas mãos dessas redes sociais seria uma péssima estratégia, seria esperar pela hora em que elas dessem o golpe que já deram. Você entendeu? Então sim, este aplicativo tem pretensões grandes, embora no momento ele tenha apenas a capacidade de nos conectar de uma forma que não depende do YouTube. Ah, mas você tá no YouTube. Sim, eu tô aqui para te catequizar, para te levar para outro lugar, para te fazer instalar esse aplicativo e a gente parar de precisar do YouTube. Ah, mas você mesmo disse que nesse aplicativo tem tecnologia do YouTube. Sim, os Estados Unidos construíram seus melhores aviões para combater os aviões japoneses utilizando tecnologia que eles pegaram nos aviões japoneses quando derrubaram. Caso você não saiba, na Segunda Guerra Mundial, os aviões japoneses, o Zero, nenhum avião daquela época, que eram os caças daquela época dos Estados Unidos, conseguiam pegar. Eles arrasavam com tudo. Eles voavam mais alto, eles desciam mais rápido, eles tinham mais pontaria. E os Estados Unidos não sabiam o que fazer, porque eram dizimados pelos aviões japoneses. E foi um dia, a partir de um dia, volto nos documentários, até arrepio, falo pra vocês que eu gosto de história, e gosto de história de guerra e de como essas coisas aconteceram. Foi a partir de um dia em que os Estados Unidos conseguiram apreender um Zero da Força Aérea Imperial Japonesa e levaram para dentro dos centros de estudo dos Estados Unidos, que eles conseguiram reconstruir esse avião. Segundo lugar, treinar um piloto norte-americano para pilotar esse avião. E em terceiro lugar, colocaram o cara para falar assim: explica por que esse avião é melhor. Então foi aí que o cara falou: vocês não têm ideia do que está acontecendo. O avião é muito bom, o avião faz isso, o avião faz aquilo. E nós precisamos arrumar. E assim os Estados Unidos desenvolveu a sua nova máquina. E assim foi que os Estados Unidos nessa época conseguiu combater especificamente esse avião. Mas a história da Segunda Guerra Mundial é repleta de casos onde se utilizou a tecnologia apropriada do inimigo para que se conseguisse derrotar aquele mesmo inimigo. Então sim, eu utilizo tecnologia do YouTube nesse aplicativo para ferrar com o próprio YouTube. E se vocês ajudarem, eu ferro mesmo. E um dia a gente vai estar livre dessa plataforma. Mas no momento a gente precisa da tecnologia deles no aplicativo. Então sim, voltando à resposta principal da pergunta,
O aplicativo tem a intenção de nos reunir fora das redes sociais que são norte-americanas, de nos dar a capacidade de mandar para você uma mensagem que chegue a todas essas pessoas, de fazer com que a receita de visualização desses vídeos vá mais para nós do que para o próprio YouTube, de fazer com que você tenha acesso e conheça as melhores notícias selecionadas por alguém que tem os mesmos pensamentos políticos que você, de fazer com que você conheça os outros canais que são do mesmo alinhamento que nós. E sim, tem algumas outras mídias ali que são de direita, mas é pra gente ficar de olho no que essas pessoas estão fazendo, que foi como eu comentei mais cedo. Então, o potencial de uma rede social nossa, independente, de contribuir para a nossa causa, ele é subestimado e eu quero te fazer entender isso. Eu quero te fazer entender que nós precisamos encontrar uma forma de nos comunicar fora do YouTube, do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Mas isso só acontecerá se houver adesão. Não existe rede social de uma pessoa só. Você entendeu? Então não adianta eu construir o aplicativo mais perfeito do universo, é claro que tá longe disso, se as pessoas não forem para lá. Tá cheio de redes sociais por aí, né? Não funciona porque não tem ninguém, tipo VK, tipo Vevo, outras redes sociais aí que podem até ter algum valor, mas ninguém vai, então não adianta. Rede social só é rede social se tiver gente. E robô. Então, fui. Um abraço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam vendo que a minha satisfação de estar aqui com vocês na live, ela é genuína. E eu tô até perdendo a vontade de fazer vídeo gravado, mas eu preciso fazer vídeo gravado porque é o que gera a receita do canal por agora. Tá bom? A gente se vê na próxima. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal, instala o aplicativo para ajudar, torne-se membro, porque é muito importante. Beijo, tchau.